Queridos amigos e amigas, reencarnados e desencarnados, muito boa noite para todos nós, que aqui somos acolhidos, sob a assistência dos benfeitores espirituais que nos assistem, desde que aqui adentramos em uma assistência individual, especializada, que só é possível dentro da casa espírita. Cada vez que aqui adentramos, os espíritos vão sintonizando cada vez mais com nós, formando ali uma ficha de exame, anamnese junto de nossos mentores, uma ficha clínica. E por vezes, durante o sono, o atendimento que aqui recebemos se estende com cirurgias espirituais. Por isso a importância da frequência à casa espírita, que também devemos converter em nosso lar. E a nossa proposta hoje, sobre a luz dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus, estampadas nas páginas das obras básicas, ali codificadas por Kardec, é reflexionarmos a respeito da felicidade. Um dos nossos principais propósitos existenciais. Quem que não quer ser feliz? Porque um dos propósitos da reencarnação, talvez o maior deles, seja construirmos a nossa felicidade. E muitos espíritos, muitos de nós, temem a reencarnação, porque ela trará muitas provas e as expiações das quais nós não podemos escapar, pois cumprem os desígnios da lei divina. Só que ninguém reencarna para ser punido e castigado. São lições que nós mesmos acabamos por escolhermos. E é o que veremos hoje. Vamos fazer umas reflexões, porque esta é o nosso propósito maior, sermos felizes, não sermos aqueles alegres, alienados pelas sensações dos sentidos corporais, que nos afastam muitas vezes da realidade do que somos como espíritos imortais. Nos iludimos com as sensações físicas, que também nos são importantes, mas que nem sempre correspondem à conquista da felicidade. São alegrias. E o mundo hoje vive entorpecido numa fuga de si mesmo, ao ponto da ausência do sentido existencial. Para que nós estamos aqui? Em culminância de um período de transição planetária, onde não haverá mais como voltar ao passado, tal qual reencarnações nos permitiam, reencontrando-nos mutuamente entre aqueles aos quais não aprendemos a amar. E aí então vamos reflexionar, porque o propósito é mostrar, o desafio é mostrar que sim, a felicidade é possível agora. E muitos dirão, isso é um absurdo. E quem se propõe a esse tema não vive em felicidade plena. Então, que felicidade é essa que nos é possível? Nós temos ali no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5 de Bem-aventurados os aflitos, uma mensagem do cardeal Morlot. E ele diz: em tese geral, pode afirmar-se que a felicidade é uma utopia, ou seja, uma hipótese, uma fantasia, uma ideia, como que fosse um sonho. Então ele coloca que a felicidade é uma utopia a cuja conquista as gerações se lançam sucessivamente sem jamais lograrem alcançá-la. Porque ele, como espírito superior, está falando de nós, espíritos ainda imperfeitos, assim nós classificados com muito carinho
por Kardec e pelos espíritos superiores. Eles podiam dizer que nós somos inferiores, né? Para não magoar, dizer, esses aí são os imperfeitos ainda, que ainda falta a perfeição. E ali coloca o cardeal: se o homem ajuizado é uma raridade neste mundo, o homem absolutamente feliz jamais foi encontrado. E parece que a palestra já começa decepcionando os ânimos com a declaração do cardeal. E aí nós vemos então no Livro dos Espíritos, na parte 4, das esperanças e consolações, na questão 920, Kardec pergunta: pode o homem gozar de completa felicidade na terra? E aí respondem: não, por isso que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. E a minha tarefa de mostrar que a felicidade é agora, parece que fica mais difícil. E completa: dele, porém, depende a suavização de seus males e o ser tão feliz quanto possível na terra. Então aqui já vemos que a conquista da felicidade, não a busca, a conquista da felicidade é um dos nossos deveres para conosco mesmo. E o Espírito Lacordaire coloca no Evangelho segundo o Espiritismo que o primeiro dever da criatura é para consigo mesmo. Quer dizer, antes de querer salvar o mundo, eu tenho que me salvar. Antes de pensar em fazer todos felizes, eu tenho que eu ser feliz para então adquirir a condição de fazer isso. É como nós vemos no avião. Nós temos lá aquela orientação da máscara de oxigênio. Se a máscara cair despressurizando-se a cabine, primeiro o adulto se salva, para depois salvar a criança, para salvar outro que precisa do auxílio. E nós estamos aqui para nos auxiliarmos, ao ponto que Chico Xavier dizia que Deus socorre a criatura através da criatura. Mas aí colocação particular minha, mas que a criatura tem que estar em condição disso. Senão nós estaremos sobrecarregando os outros com as nossas mazelas. Mas vamos prosseguir, porque na questão 921, Kardec pergunta: pode-se conseguir uma felicidade relativa? Porque o cardeal já disse que não dá para ser feliz aqui. E ele está falando de uma felicidade que ele conhece como espírito superior. E espíritos superiores habitam mundos felizes. Estarão entre nós, reencarnados, tanto em mundos de provas e expiação como de regeneração, exclusivamente em missão. Mas o mundo que lhes é característico como lar são os mundos felizes, cerca de 7.000 anos depois de um mundo de regeneração. Então ele está comparando com esse mundo. Isso que vocês conhecem é uma alegriazinha aí. Isso que vocês acham que é plenitude de felicidade são umas risadinhas para nós, comparada à felicidade que eles têm. Então já sabemos que a felicidade relativa é possível e que é um dever, porque os espíritos respondem: o homem é quase sempre o obreiro da sua própria infelicidade. E aí vem a dica dos espíritos. Já vem uma dica aqui, nessa resposta. Praticando a lei de Deus, de muitos males se libertará e proporcionará a si mesmo felicidade tão grande quanto comporte a sua existência grosseira. Ou seja, praticando a lei de Deus, que nós estudamos aqui nos grupos de estudo, leis que nós não podemos nos permitir não conhecermos, para que possamos reger a nós mesmos e nos conduzirmos à felicidade. Todos estão convidados aos estudos. Praticando, ele já se liberta de alguns males. E para fazer uma reflexão, nós somos tão, assim, ainda ignorantes, desconhecedores da felicidade, que
que se nesse mundo ninguém fizesse mal um para o outro, a gente já ia achar que está bom. Não é assim? Essa é a proposta do mundo de regeneração, onde irá predominar o bem. Imaginemos viver num mundo, que é a proposta da regeneração, que muitos já vivem, experienciam o mundo de regeneração, já nesse momento, alguns experienciam por praticarem com fidelidade a lei de Deus, as leis divinas, não experimentando males, todos nos auxiliando uns aos outros, a gente já acha que isso é ser feliz. A gente tem a oportunidade de estudar, de ter uma boa alimentação, de ter todos os direitos humanos garantidos, em espírito de fraternidade, sem ciúmes, sem inveja, sem a competição destruidora, tentando canabilizar uns aos outros, que é praticamente isso que acontece às vezes. Um devora o outro na tentativa de tomar o lugar, enquanto que a lei é de cooperação, tal qual nós vemos na introdução do livro Paulo e Estevão, do Espírito Emmanuel. A lei é de colaboração, não é de competição. Quem se eleva não compete, colabora. Então nós já sabemos que nos libertarmos de alguns males já é a possibilidade dessa felicidade relativa e é possível conquistar. E na questão 922, nós temos ali que a felicidade, Kardec coloca, se essa felicidade é relativa para o nosso mundo, o que seria uma felicidade básica para todos nós, que todos nós poderíamos usufruir, o mínimo de uma felicidade relativa, o que não seria possível aqui? E os Espíritos colocam que para as questões, para a vida material, é a posse do necessário. E com relação à vida moral, é a consciência tranquila. E cumprindo com as leis divinas, com fidelidade, que a fé, na tradução original, significa fidelidade, que é com fidelidade, porque quem tem fé é fiel e por isso que confia. Já é possível ter essa consciência tranquila. Como é bom quando nos agridem, nos tratam mal, nos lesam, nos prejudicam, mas nós deitamos na cama e pensamos assim, isso me acontece, mas que eu me recorde dessa vida, dessa reencarnação, nada fiz para isso. Além disso, fiz tudo possível para me reconciliar com o adversário e durmo tranquilo, porque sei que aquilo que acontece é um desígnio da lei divina que vem me trazer um aprendizado para essa vida, para a conquista da minha felicidade. Isso já é excelente para nós. E como nós vemos exemplos magníficos disso, que nos tocam, nos sensibilizam, nos animam, nos encorajam. Quando vemos alguém sendo agredido na calúnia, na difamação, e a pessoa fica serena, ela fica tranquila e até tenta acalmar o adversário, aquele que tenta lhe agredir, lhe ferir. Chico Xavier nos deu um exemplo assim, no ano de 1971, quando por 2 vezes fez o programa Pinga Fogo. Ele foi um marco para a divulgação do Espiritismo no Brasil. As pessoas se apaixonaram por Chico Xavier, pois ele era tão doce, tão sensível para não ferir com a verdade, que as pessoas se convertiam, podiam dizer assim, eu não concordo contigo, mas eu quero ser teu amigo. E essa é a nossa proposta da felicidade. Cumprirmos essa lei de caridade de trás para diante, digamos assim, perdoando, porque ela nos traz uma ordem, né? Sermos bons
indulgentes e perdoarmos. Mas vamos pensar perdoando, porque se eu perdoo, é porque eu já fui indulgente, porque eu não julgo. E se eu sou indulgente e perdoo, eu vou fazer o bem sem distinção. E os tempos clamam pelo perdão. Nós precisamos perdoar, porque bem-aventurados os misericordiosos, porque esses receberão misericórdia. E nós precisamos de muita misericórdia. E aí uma reflexão a respeito da dor, do sofrimento e da felicidade depois. O que é a dor? É um fenômeno natural. Faz parte da lei de destruição. Ela vem nos trazer um chamado, uma atenção a algo que não está bem. E nós tentamos ignorar a dor. Hahnemann, que é o criador, vamos dizer assim, o descobridor da homeopatia, porque a homeopatia é a criação de Deus, que deixou todos ali os ingredientes na natureza para o nosso tratamento. Assim Hahnemann escrevia, ele não se dizia criador, e faz parte ele do Espírito de verdade. Quando nós não tratamos o doente, queremos tratar a doença, que são os sintomas, e no caso a dor, nós estamos suprimindo, tapando o sol com a peneira, abafando aquilo que vem nos revelar algo de importantíssimo para nós. E que nos vem por misericórdia, é um alerta. E essa dor pode ser física, pode ser no nosso corpo físico, seja ela por ações, entre aspas, imorais, descabidas que temos com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, com os nossos pensamentos, as nossas ações, que acabam por repercutir no corpo físico, mas também pode ser por traumas e pelas vicissitudes que estamos nós expostos ao mundo, como as próprias intempéries, os fenômenos meteorológicos, geológicos, climáticos. Temos ali também a dor emocional, que atinge especificamente o perispírito, que registra as nossas dores emocionais, e ali está, como muitos colocam, como corpo astral, que é o corpo, esse perispírito das emoções, que devem ser transmutadas, sublimadas. E temos as dores morais. As dores emocionais e as dores morais são dores da alma, as que mais devemos tratar com atenção, sendo que também é colocado em sede perfeito do Evangelho que devemos cuidar tanto do corpo como da alma. Mas quando nós temos uma dor no corpo, é algo que já vem do emocional e que já vem do moral e que nós ficamos suprimindo. Então, a dor faz parte do processo evolutivo natural, faz parte da lei de destruição, que estudando em o livro dos Espíritos, conferimos, e também no Evangelho, conferimos que são leis que vêm transmutar, são leis de mudança, para que o novo substitua o velho que já está obsoleto. E nós não queremos mudar. E às vezes existe um certo equívoco, e aí vou colocar um entendimento meu particular para reflexão. É colocado muito assim, que evoluímos pelo amor ou pela dor. Será que a dor nos evolui? Porque já estamos há mais de 2000 anos com dor moral, emocional, porque Jesus nos mostrou o caminho. A dor por si só, ela não traz a evolução, ela é um instrumento. Então entender que a dor vai me evoluir, isso acontecerá se ela me trouxer um arrependimento, uma reflexão, um exercício de autoconhecimento, né? Conhece-te a ti mesmo,
para compreendermos a origem da nossa dor, porque ela é sempre, a origem da nossa dor somos sempre nós. Somos sempre nós. E compreendemos, fazemos essa reflexão porque sabemos, por exemplo, que a escuridão em si não existe. A escuridão é a falta da luz. Nós não sabemos que o frio, por exemplo, o frio não existe. O que existe é uma diferença de temperatura, que é uma sensação, uma diferença de temperatura do ambiente com relação ao nosso corpo, e o nosso corpo perde calor para o ambiente. Então, o que nós temos ausência dali? De uma temperatura elevada, equilibrada conosco. É uma sensação. E o mal? O mal existe? Não. O mal em si não foi criado. O que é o mal? É a ausência do bem. E a dor? Será que a dor não é a ausência do amor? Será que toda dor que nós sentimos é porque nós esquecemos de amar? Andamos com os olhos fechados com relação ao próximo, aquele que está no nosso caminho, e com relação a nós mesmos, por equívocos ou por espontânea vontade? Será que a dor não é a ausência do amor? Porque todas as dores se curam com amor. Todas as virtudes, elas convergem para o amor, para que seja esse sentimento único em plenitude. Então a coragem no máximo é o amor. Não vemos isso com uma mãe, a coragem brava que ela tem, incansável. Não existe corpo físico mais para ela pode estar definhando. Mas o amor faz que essa coragem se resplandeça de uma forma incompreensível pela ciência. E assim todas as nossas qualidades morais convergem para o amor, ao ponto que quando nós formos amor, não haverá mais dor. Uma reflexão. E o Espírito Joana de Ângeles, no livro Plenitude, ela tem ali todos os capítulos descrevendo o sofrimento. Hoje nós vamos nos ater à felicidade. Estamos fazendo uma introdução para a reflexão, para discernir o que é dor, o que é sofrimento e o que é felicidade. E ela diz algo que fere o orgulho de muitos. Inclusive para pensarmos se não estamos nos colocando na condição de vítima do vitimismo. E aqui uma reflexão pessoal também. Os piores algozes da humanidade são aqueles que se acham vítimas. Isso nós vemos em reuniões mediúnicas, em espíritos que reencarnam, desencarnam, cometendo atos atrozes e que nunca descansam, porque acreditam que são vítimas. Então, muito cuidado quando se sentir vítima, porque estamos nós ali já assumindo uma condição de obsessores, mesmo que inconscientes. Porque aquele que não se vitimiza, em primeiro lugar, respeita Deus. Porque o que nos acontece é porque Deus permite. Então já está numa posição de orgulho. Embora caiam lágrimas, os algozes, muito perversos, eles cometem crimes com lágrimas, com pena de si mesmo. Trucidando aquele a quem eles perseguem. Então, muita atenção para quando nos colocarmos na condição de vítimas da autopiedade. Devemos nos auto-amar, é muito diferente. A piedade é muito importante como precursora da caridade, porque ela nos leva a olhar ao próximo, mas quando nos diz a respeito de nós mesmos, é importante a vigilância. E Joana de Ângeles coloca uma coisa aqui, o Espírito Joana de Ângeles, que fere o orgulho de muitos, porque derruba com o vitimismo. Ela diz, o sofrimento pode e deve ser considerado uma doença da alma. E muitos acham lindo sofrer. Nós temos músicas de sofrência, nós somos campeões no mundo de músicas de sofrência. Músicas de sofrência que justificam inclusive a infidelidade conjugal. É tão sofredor que aí inclusive trai na relação.
E aí tudo justifica. E acham lindo. Tem músicas maravilhosas, com letras muito lindas. Mas esse cultivo da sofrência sobrecarrega a humanidade, levando desequilíbrio para os outros, na tentativa de buscar uma atenção do outro que eu não estou dando para mim. Então eu estou sendo egoísta e manipulador quando persisto no sofrimento. E Joana de Ângeles coloca aqui o sofrimento, ele muito se dá por causa do excesso de sensibilidade. Pessoa que chora com muita facilidade, que fica condoída, aí fica ressentida, aí fica com mágoa. Porque a lei nos manda perdoar. A lei não pede, a lei manda, mas nós desobedecemos. Ao invés de perdoar, eu fico me vitimizando e fico sofrendo e não aceito aquilo, né? Ó vida, ó dor, ó vida, né? Que nem aquele desenho que existia e fica ali. É uma doença da alma. A pessoa fala que tem fé, mas passa a madrugada inteira rezando. Se eu tenho fé, eu vou pedir para Deus, confiando que seja feita a sua vontade e que eu peço inspiração para os bons pensamentos, sentimentos e coragem para as atitudes. Isso está no livro dos Espíritos. Isso eles nunca nos negam. Também está em coletânea de preces espíritas. E o sofrimento não é imposto por Deus. Embora a dor seja natural, por fazer parte da lei natural, das leis divinas, o sofrimento não é, constituindo-se eleição, ou seja, nós escolhemos sofrer. Aí nós vamos pensar assim, bom, que legal, agora eu já sei que sofrer é uma escolha, então eu escolho não sofrer mais, nunca mais vou sofrer. Não é bem assim. Não é bem assim. Mas sabermos que é uma escolha coloca nas nossas mãos a felicidade de nos libertarmos do sofrimento. Porque perdão, por exemplo, a mágoa e o ressentimento, que não receberam o perdão nesse caso não é o esquecimento, porque não é possível esquecer. Isso só se daria por uma lesão neurológica, um Alzheimer, uma demência. Mas o fato de não ficar lembrando, porque eu sei que ficar lembrando vai me fazer sofrer, já é uma felicidade possível. Já afastamos de nós aquele mal, tentando, se não conseguimos ainda compreender o outro, entregamos a Deus. E o sofrimento, numa síntese de compreensão do livro Céu e Inferno, o sofrimento, ele é proporcional e relativo à imperfeição humana. Quanto mais evoluímos, menos sofremos. Ao ponto que espíritos angelicais, eles sabem que nós sofremos. Eles se tocam por piedade, mas eles não sofrem conosco. Eles sabem que é temporário. E a fé verdadeira, consubstanciada na esperança pelas promessas do Cristo, nos faz ter uma visão dilatada. Eu sei que isso é temporário. Inclusive Maria de Nazaré, quando começou a receber visitas em Éfeso, ela dizia assim, quando ela não sabia o que dizer, né, pela especificidade do caso, ela dizia, meu filho, tudo passa. Tudo passa. Ninguém erra. Se receber alguém nos braços chorando e não sabendo o que dizer, disser, tudo passa. Deus te ama. Não está mentindo. Está falando a mais pura verdade. Deus te ama. Tudo passa. Confia. E isso ergue e fortalece quando vem com um abraço de solidariedade, fortalece de maneira que a pessoa se ergue e, por vezes, esquece do infeliz pensamento do suicídio. Com simples palavras, um olhar fraterno e um abraço, quando necessário.
Então nós compreendemos que a felicidade ela é uma escolha. E a felicidade ela não vai vir até mim. As pessoas acham, eu vou entrar no mundo de regeneração, eu vou ser feliz. Não. Não é assim. Eu também não vou até a felicidade. Então eu vou me dedicar para eu ser feliz quando eu entrando no mundo de regeneração, então eu vou me preparar para entrar lá, aí eu vou ser feliz. Não é assim. Eu não vou até a felicidade não vem até mim. A felicidade vem de mim, de nós. Jesus disse, nós somos deuses. Então, sabendo disso, façam as suas luzes brilharem, porque Deus e Jesus é em nós. Mas vem a dor porque nós ficamos suprimindo esse amor de Deus em Jesus. E o amor de Jesus é tão grande por nós, que ele não cabe dentro de nós. Ele precisa transbordar, mas nós queremos colocar uma tampa ali, do orgulho, da vaidade, da ignorância, da indiferença, da intolerância, da preguiça. No Antigo Testamento temos colocações lá que Deus disse, conforme os profetas, que Deus vomitará os mornos. Ou seja, aqueles que ficam em cima do muro, que não operam pelo bem constantemente, são os mornos. Esses já fazem parte do mal. Esses já vão para o exílio planetário. Eu vou ficar aqui em cima do muro, que eu não me comprometo, eu estou vendo um negócio lá, mas eu vou ficar quieto, não é comigo mesmo. Esse já está indo para o exílio. Porque são cerca de 70% que vão para o exílio. Então nós teremos ali cerca de 15% que se dedicam ao bem o tempo todo, todos os dias, onde quer que esteja, abrindo mão dos próprios interesses, do conforto, do bem-estar. Teremos lá uns 30% daqueles dedicados ao mal, que são muito bem organizados, mais organizados do que as instituições religiosas, porque eles se unem, eles não competem entre eles. É como o narcotráfico. Eles preferem não disputar os territórios, mas dominarem. Eles se unem. As nossas religiões ainda não se uniram. Estão em busca disso. Nós vemos isso acontecer com a universalização do cristianismo, que isso acontecerá plenamente no mundo de regeneração. Então nós teremos ali cerca de 40%, 50% que estão em cima do muro. Esses que estão em cima do muro vão para o exílio. Irão para o exílio. E aí então nós temos uma resposta exata, para que não haja dúvida. Como é que eu faço para ser feliz? Isso está na questão 614 de O Livro dos Espíritos, que se deve entender por lei natural. A lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Não tem outra maneira de ser feliz. Não tem relativização. É a direita ou a esquerda do Cristo. Jesus, quando esteve entre nós, fisicamente, ele sabia quais que estavam à sua direita e à sua esquerda. Ele já sabia naquela multidão alguns que o perseguiam, inclusive, o perseguiam dizendo adorá-lo, quais que seriam fiéis e quais que não seriam fiéis. Ele já sabia disso. E não há meio caminho. Jesus disse que a sua palavra seja sim, sim, não, não. Fora disso vem do maligno. Ou seja, é o que é o certo, sim. O que é errado, não. Não tem relativização. Isso é a fidelidade às leis divinas. E aqui diz, é o único caminho para a nossa felicidade. E as leis divinas nos indicam que devemos fazer ou deixarmos de fazer. E só somos infelizes quando delas nos afastamos. Então, essa é a nossa escolha para agora. Porque, inclusive, na questão do tempo, sempre o que existe é o agora. Quem vive no passado cultiva a mágoa, o ressentimento, o saudosismo.
e a depressão. As pessoas não se dão conta, mas às vezes falam assim, ó, no meu tempo eu fazia isso, no meu tempo, só um pouquinho, tu já desencarnou? Muitas doenças homeopáticas, o medicamento de fundo, na qualidade especialista em homeopatia eu coloco, são descobertas assim, tem um marco na vida da pessoa, onde as dores se acentuaram. Geralmente é nisso aí. Na minha época, como minha época? Minha época é agora. E aquele que fica pensando no futuro, vive na ansiedade, na angústia e hoje em dia no desespero. É o agora. Inclusive por conta da questão da palavra karma e lei de causa e efeito, que são duas coisas diferentes. Às vezes também pouco compreendidas, mas que uma confusão não gera prejuízo espiritual. Por exemplo, karma é uma palavra que já vem do hinduísmo, 3.000 anos antes de Cristo, que era escrita em sânscrito, kri, que significa fazer. Ou seja, karma é o que eu fiz. E lei de causa e efeito? Ela fala do que eu fiz, que foi o meu karma, e da consequência. Aí nós estamos vivenciando algo e nós dizemos assim, esse é o meu karma. Não, karma foi o que eu fiz, eu estou vivendo agora a consequência. Mas é importante que eu pense no karma, porque é o que eu fiz. E nós temos a todo o momento de existência a possibilidade de fazermos melhor. E assim nós vemos no Código Penal da Vida Futura, no livro Céu e Inferno, que não há uma atitude boa que não traga uma boa consequência. Vai trazer. E nenhuma atitude equivocada, errada perante a lei divina, que não traga por si só uma consequência indesejável, porque ela é indesejável por nós, mas responde à lei divina, que é por nosso despertamento. Vai nos dar uma dor para a gente acordar e voltarmos à construção da nossa felicidade agora. Então, quando tem um marido bom, pode dizer, é o meu karma. Quando tem um marido que ainda considera que é indesejável, é o meu karma. Em ambos os casos, é o que Deus me devolveu pelo que eu fiz, que é o meu karma. Então, felicidade é sempre agora. E aí nós vamos fazer uma reflexão para o momento final. Porque, para adentrarmos no mundo de regeneração, nós temos que construir essa felicidade agora, nos tornando melhores. E a característica de um mundo de regeneração é que lá predomina o bem. Então nós podemos pegar lá, conforme Kardec coloca no Livro dos Espíritos, da classificação dos espíritos, da escala espírita, que nós temos lá os imperfeitos, que somos nós, em 5 classes dentro dessa ordem, dessa terceira ordem. Na segunda ordem nós temos os bons espíritos. Ali nós temos que ser esses agora. Não é quando chegar lá na regeneração, não vai dar, tem que ser agora. E aí nós temos ali 4 classes. A mais elevada é de superiores, que não dá para nós chegarmos nesse ponto. Esses só reencarnam em missão. Mas nós temos ali a 6ª classe, que é dos benévolos, espíritos que se dedicam ao bem. Essa é a lei que é para a gente cumprir na provas e expiações. Não é tarefa para regeneração. É para ser agora, para poder entrar na regeneração. E nós podemos fazer isso. Um pensamento elevado, onde quer que estejamos, sendo úteis uns para os outros. Nós temos depois os sábios, que são aqueles que têm a parte do estudo, do conhecimento mais desenvolvido, mas a característica desses é que eles só estudam aquilo que pode ser útil para todos, com objetivos maiores. Isso nós também podemos fazer e já fazemos aqui. A humanidade já adquiriu avanços tecnológicos, científicos, para que o mundo não tenha dores físicas como nós temos por fome, por falta de acesso à saúde, tantas coisas mais. E aí depois vem os espíritos sábios, os de sabedoria. Esses têm qualidades
morais elevadas, eles compreendem muito bem as leis divinas e também têm um conhecimento, e somente esses, a partir desse ponto, que o espírito adquire a capacidade intelectual que faculta o juízo perfeito sobre as coisas e as pessoas. Olha quanto tem que evoluir para poder querer julgar os outros e as coisas, que a gente já quer fazer agora. Nesse filme O Predestinado, não sei se vocês assistiram, que também foi um marco para a divulgação do Espiritismo, o Zé Arigó, que somente ele e mais um outro naquela época, na Inglaterra, médium, eram capazes daqueles fenômenos, só 2 naquela época, conforme uma senhora que chama Leida Gonçalves. Leida Gonçalves era criança e algumas curas iniciais eram feitas na casa dela, com o pai dela que dava acesso para o Zé Arigó fazer aqueles procedimentos e tal. Ela chegou porque no filme são relatados que ele curou mais de 2 milhões de pessoas em 20 anos. 2 milhões de pessoas. A Leida, em uma entrevista, ela conta que ela perguntou para o Dr. Fritz: Dr. Fritz, qual é a maior causa de doença de todas as pessoas que vêm aqui, que inundam essa casa? Aí ele disse: a maior causa da doença de todos eles é a maledicência. Maledicência. Precisa chegar no nível dos espíritos de sabedoria para poder fazer isso em respeito às leis divinas. E essa é a nossa reflexão. E então, uma sugestão. Desculpa, eu só queria anotar o livro da Joana de Ângeles. É Plenitude. Plenitude. Esse livro, inclusive, eu recomendo que compre a coleção inteira, porque é para releitura durante toda a vida. Foram 20 anos também da obra da série psicológica. Mas como sugestão de como sermos felizes agora, eu vou colocar só partes da prece de São Francisco, porque esse, conforme os espíritos luminares, foi o maior imitador de Jesus que já houve na Terra. Então, para ser feliz, que lembremos que o nosso propósito é levar o amor, levar o perdão, levar a união, levar a fé, a verdade, a alegria e a luz onde quer que estejamos. Se conseguirmos vivenciar isso, a felicidade será tão grande em todos nós que poderemos nos sentir fora do corpo, que às vezes nós nos sentimos assim. É possível. Da leveza que nós sentimos pela elevação da nossa vibração. E aí ele coloca: ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender do que ser compreendido, amar do que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Uma leitura maravilhosa para o despertar. Que todos nós, após a noite de conforto, de refazimento do corpo físico, sob a orientação dos bons espíritos, sejamos nós inspirados para que tenhamos nós a coragem de empreendermos pela nossa felicidade no exemplo magnífico e esplendoroso desse nosso irmão maior, Francisco de Assis. Agradeço a todos pela paciência e pela presença. Permaneçamos todos nós serenos na companhia dos bons espíritos que irão prosseguir com os trabalhos desta casa.